Olá, amigos, bem-vindo ao canal Fabricar, um canal totalmente dedicado à arte de produção de cerveja artesanal, especialmente a caseira. Hoje vamos falar sobre alguns segredos não contados do malte de trigo, algumas dicas aí muito interessantes que você pode estar usando para melhorar a qualidade das suas cervejas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro artesanal há mais de 10 anos. Aqui você vai aprender tudo sobre cerveja artesanal numa linguagem fácil, acessível e tranquila. Teve dúvida? Coloque nos comentários que eu respondo 100% deles, beleza? Então, o que seria, a princípio, né, o malte de trigo? Ele é um tipo de malte base, assim como é o Pilsen, né? Desculpa, assim como é a cevada. A gente pode fazer cerveja de várias coisas, tendo o principal elemento a cevada. Mas a gente pode fazer cervejas que não são puramente cevada. A gente pode fazer cervejas de cevada com trigo, cevada com aveia, com a mistura desses três, com centeio, uma série de outros grãos é possível a gente fazer cerveja. Inclusive lá na África é muito comum a cerveja feita de sorgo, né? Um grão que é comum lá e bem mais barato, bem mais acessível para eles. Então a gente pode então a gente pode olhar nessa figura aí ao lado, né, como é o trigo. O trigo ele é bastante claro e ele não tem casca. E são muitos estilos de cerveja que usam malte de trigo. A gente tem a mais famosa deles, talvez, que a gente chama assim cerveja de trigo alemã, né, a German Weizen. Talvez a mais famosa, a Havit, uma cerveja bem refrescante, American Wheat, né? Temos as Lambics, vários estilos de lambics que são feitas aí com trigo. E tem também alguns estilos que não necessariamente eles te obrigam a usar o trigo, mas você pode usar o trigo nesses estilos. Então a gente tem exemplos como uma IPA, uma NEIPA, Porter, Stout, Cream Ale, Blonde Ale, várias cervejas onde você pode adicionar o trigo para ter algum benefício que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Pelo menos 10% dos estilos de cervejas produzidas hoje em dia utilizam trigo de uma forma ou de outra. Então, a princípio, né, quais problemas o trigo pode dar na cerveja? Vamos começar aqui falando dos problemas, né? Então, como você viu naquela foto anterior, o trigo ele não tem casca. Então, como ele não tem casca, diferente da cevada, que quando a gente moe ali prepara para a cerveja, vai junto com a casca, a gente não tem um elemento filtrante. Então, se você usa um fundo falso, por exemplo, metálico, é muito provável que se você usasse muito trigo, usasse somente trigo, você teria problema de entupimento, né? Então você precisa de ter algum elemento ali com casca, por exemplo, a cevada, né, que tem casca ali. Daqui a pouco a gente vai ver outras alternativas. Outra questão que pode ser um problema é a questão do beta-glucano. Beta-glucano é um excelente nutriente para nós, né? Inclusive ele tem um papel muito bom em relação ao colesterol, mas ele está em uma quantidade bastante acentuada no trigo, ainda maior ainda na aveia, e maior ainda no centeio. E esse beta-glucano, quando ele é cozido, ele forma uma espécie de gel, uma nata. E esse gel ele pode acabar causando entupimento ali do teu sistema filtrante, né? Principalmente se for um sistema mais simples, como uma bazuca. Fundo falso, a gente consegue ainda dar um jeitinho ali de melhorar, mas no caso de bazuca é muito complicado. Provavelmente vai ter que tirar todo o malte da panela para limpar, para depois continuar a fazer ali a mosturação. Outra questão é que o grão de trigo ele possui mais proteína que tem a cevada. Então, se ele tem mais proteína, ele tem menos amido. E se ele tem menos amido, por peso, ele rende menos do que a cevada. Então, fazer uma analogia: se você coloca 1 quilo de malte de cevada para fazer uma determinada cerveja e você tem uma OG de 1050, se você botar 1 quilo de malte de trigo, você não vai ter mais 1050, você vai ter ali 1048, 1047, né? Ele tem uma eficiência um pouco menor. E essa proteína, além de roubar o espaço ali do amido, ele também cria um mosto mais viscoso, um mosto mais difícil de você drenar, de você fazer lavagem e acaba tirando eficiência do teu sistema, tá? Então, em relação também aos outros grãos, principalmente a cevada, a proteína que tem o trigo, a maior proteína que ele tem, né, ou a proteína que ele tem em maior quantidade, é a proteína de alto peso molecular, aquelas proteínas enormes, né? Por isso que formam ali também aquele gel. E essas proteínas, elas podem
não só atrapalhar a questão do corpo da cerveja, deixando ela mais pesada, mas ela também pode atrapalhar a formação de espuma, fazendo aquelas bolhas muito grandes, assim, né? Muito feias, esteticamente muito feias. E essa proteína também tende a deixar a cerveja mais turva. Então é importante fazer algumas coisas para resolver isso daí. A maioria desses problemas citados a gente contorna com uma parada proteica, né? Então o início ali de uma mosturação em torno dos 45 graus centígrados por aproximadamente 20 minutos. Vai depender da quantidade de trigo e da qualidade desse malte. Às vezes 10 minutos resolve, às vezes você precisa ficar meia hora. Mas os 20 minutos vai ser um bom valor aí para a maioria dos grãos que a gente tem acesso aqui no Brasil. E se a gente não encontrar o malte de trigo, o que a gente pode usar para fazer cerveja? Por incrível que pareça, dá para usar aquele trigo de fazer quibe que vende no supermercado. Obviamente, né, o custo dele é superior ao malte de trigo, mas vai que numa emergência você está precisando de trigo ali para fazer uma receita e acabou no teu fornecedor, então você pode recorrer a uma alternativa dessa como trigo de quibe, né? Também pode comprar aqueles trigos em flocos, que é comum ali naquela área mais voltada a alimentos mais saudáveis ali do supermercado ou nessas lojas de produtos naturais. A gente encontra trigo em flocos do mesmo jeito que a gente encontra aveia em flocos. Uma última alternativa, que essa já é bem mais barata, é comprar o trigo cru. Esse é um pouco mais difícil a gente encontrar. Algumas lojas de produtos naturais tem lojas também de produtos para fazenda, né? Essas coisas assim. E o trigo cru, ele diferente do trigo de quibe, do quibe de flocos e do trigo malteado, ele precisa gelatinizar. Então você vai ter que fazer um cozimento anterior a ele. Daqui a pouco a gente fala sobre esse cozimento. E depois de ser cozido, ser gelatinizado, aí sim você pode usar para fazer cerveja. Mas esse tipo de trigo, embora seja o mais barato, é o que mais causa entupimento. Mas tem algumas receitas bem tradicionais que ainda pedem trigo cru. E o trigo cru a gente também pode encontrar nas nossas maltarias, tá? Só esse lembretezinho aí. Se você quer aprender mais, quer saber tudo sobre cerveja artesanal, quer entender os ingredientes, os processos, estilos, aprender a resolver problemas, né? Aqueles detalhezinhos que ninguém te conta, quer se tornar um mestre cervejeiro, quer ter um professor te apoiando nessa jornada, então, meu amigo, faça o meu curso. Meu curso você vai ter todo esse conhecimento que eu coloco aqui nessas videoaulas. A gente tem um curso básico nesse link marcelofenol.kbook.com.br. Você também pode acessar por meio desse QR Code. E aí na tela você vê uma ementa resumida do nosso curso com mais de 20 horas de aulas e mais 3 bônus sensacionais relacionados, por exemplo, a receitas cervejeiras. Então, não perca tempo, faça o meu curso que vou estar do seu lado te ensinando a fazer cerveja. Voltando aqui, quais seriam motivos para a gente usar malte de trigo numa receita? Então, malte de trigo ele cria novos sabores, novos aromas e aumenta a complexidade sensorial. Então, quando a gente quer rebuscar uma cerveja, né, um estilo, fazer ela mais complexa, mais às vezes também leva a fazer uma cerveja mais forte, né, trazer novas notas, a gente pode estar usando trigo ou outros ingredientes para fazer esse tipo de ajuste. Então, o trigo ele traz notas de maciez, né? Ele deixa mais sedosa a cerveja. Ele também dá um seco crocante, que em inglês a gente chama de crispy, né? Para a cerveja, uma sensação mais seca, aquela sensação de cereal matinal, né? Que a gente mastiga ali. Ele tem às vezes um final tártaro, né? Levemente ácido, especialmente nas cervejas alemãs, ali acima de 5% de álcool. Mais para frente a gente vai falar também sobre essa acidez e o controle. Ele também pode trazer notas de éster e notas de frutado ou mesmo notas de pão para a cerveja, o que é muito interessante. Em determinados estilos, quando a gente faz aquela tal da parada ferúlica, né, onde a gente gera o 4-vinil guaiacol, a gente vai trazer para a cerveja depois notas de cravo de Índia, que vão ser esse 4-vinil guaiacol vai ser processado aí pela levedura e vai trazer essas notas de cravo tão famosas nas cervejas alemãs. Então agora o primeiro segredo do trigo. O trigo ele aumenta a retenção de espuma da tua cerveja. Então o malte de trigo, por ter mais proteína que a cevada, ele ajuda essa proteína na retenção da espuma. O problema é que a gente tem que transformar aquela proteína de alto peso molecular em proteínas de médio e pequeno peso molecular. Quanto menor for a estrutura da proteína, mais fina vai ser a espuma, como essa que você vê na foto. Só que se a gente processar demais,
fizer uma parada proteica muito grande, a gente vai quebrar toda a estrutura proteica. E aí a nossa espuma vai ficar aquela do tipo efervescente. Ela forma, mas logo ela estoura. Então a gente tem que saber usar não só o ingrediente, mas também saber fazer as rampas, que é ali trabalho, né? Quanto de usar de trigo para ter esse efeito? Com 10% de trigo no seu grist, substituindo ali do malte base por 10%, você já vai conseguir sentir esse efeito. E 20% seria o limite para não influenciar demais no estilo e no teu próprio processo, não influenciar demais no sabor. Então comece ali com 10, especialmente se for uma cerveja mais leve, se ela não tiver características potentes, né? E até 20% se for uma cerveja de maior complexidade. O trigo cru, aquele que eu já falei, não malteado, ele tem muito mais proteína de alto peso molecular. Então ele poderia, se você estivesse usando trigo cru, você poderia usar ainda menos, de 5% a 10%. Só que, como eu já falei anteriormente, tem as questões da gelatinização e é um processo mais complicado da gente misturar. Mais para frente eu falo um pouquinho sobre essa questão. O trigo, ele também pode. O que acontece? O trigo ele tem maior viscosidade. E para você ter uma melhor eficiência quando você trabalhar com trigo, você tem que fazer um mash out e uma drenagem e uma lavagem numa temperatura um pouco mais alta. Normalmente, quando a gente trabalha com cervejas apenas de cevada, a gente faz um mash out na casa dos 75, estourando em 80. Mas para o trigo, eu te aconselho você levar mais 2 graus, chegar ali no 82 para fazer essa drenagem. Assim você vai conseguir uma melhor eficiência, vai conseguir tirar mais mosto, né, que está em contato com os grãos. O terceiro segredo é para evitar o entupimento. O que você pode fazer para evitar o entupimento? Se a tua receita, por exemplo, leva muito trigo, você pode comprar casca de arroz e usar até 5% do peso em grist para melhorar a filtragem. Só que essas cascas você tem que tomar muito cuidado. O primeiro delas é que eu acho que você deve cheirar eles na hora de comprar, né? Sentir o aroma e ver se tem cheiro, por exemplo, de gasolina, de produto químico muito forte. Se essa casca de arroz tiver esses aromas muito fortes, descarte, não compre, porque ela tem um excesso de agrotóxico e esse sabor você não vai conseguir lavar, vai ficar na cerveja final. Se não tiver esses aromas, ou se esses aromas estiver muito leve, você pode comprar essa casca, lava elas ali numa peneira, em alguma coisa que você consiga, e depois você adiciona a sua panela de mosturação, tá? Deixa ela lá por baixo, que vai ser o melhor lugar que ele vai ficar. Depois você coloca o malte Pilsen por cima das cascas de arroz e por cima você coloca o teu trigo, tá? Evita tá misturando demais. Se você conseguir fazer um esquema em camadas assim, deixando o trigo sempre por cima, você vai evitar que esse trigo vá lá para o fundo e acaba formando aquela gelatina que eu falei, aquele gel lá embaixo, onde você não vê, onde não tem acesso. Por outro lado, se você conseguir deixar o trigo só por cima, você vai ver a formação desse gel ali em cima e com uma colher você vai conseguir ir desfazendo esses grumos ali de uma maneira mais fácil. Lembrando que quanto maior for a temperatura, mais fácil vai ser de desmanchar esses grãos, esses grumos, né? Então você pode, por exemplo, deixar uma mosturação às vezes parada, sem recircular, se ele estiver formando muito desse gel, deixa ali passar 1 hora, mesmo que caia a temperatura. Depois você acende ali o teu sistema de aquecimento, né, seu fogo, o seu sistema elétrico, começa a fazer recirculação e começa a quebrar isso por cima. Quando chegar ali na temperatura de 70, 70 e poucos graus, você vai ver que vai conseguir dissolver essa gelatina. Em casos extremos, né, você pode também tentar coletar essa gelatina que é formada por cima com uma escumadeira, com uma colher, alguma coisa assim, e ir tirando da panela, tá? Também dá para fazer isso daí. E essa mesma dica também serve para o centeio, que é o mais proteico dos grãos que a gente conhece, o que mais dá problema desse tipo. Falando agora um pouquinho sobre os estilos, né? Algumas dicas ligadas aqui aos estilos que usam trigo. Então vamos começar com a Weissbier, né? Ou Weizenbier em alemão, né? É uma cerveja que vai admitir ali de 25 a 60% de trigo, o resto vai ser Pilsen. E às vezes você pode encontrar essa cerveja um pouco mais escura, como você vê aí na foto, né? Como é que a gente faz para essas cervejas chegarem naquele tom ali, usando, por exemplo, só trigo, só malte Pilsen?
Normalmente é utilizado o processo de decocção para escurecer a cerveja. Mas se você não quer fazer a decocção, né, acha ela muito complicada, tem uma alternativa mais simples que é colocar um pouquinho de melanoidina. De 5 a 10% você não vai só imitar a cor, né, deixando ela mais escura, mas também vai deixar a tua cerveja com sabores, né, da decocção. Aquelas exatamente, né, das melanoidinas que são formosas. São formadas. Então a gente tem o malte melano e outros tantos maltes chamados com nome parecido de melanoidina que você pode usar para isso. Nas versões americanas da cerveja de trigo básico, elas geralmente são mais maltadas e têm menos trigo, de 10 a 35%. Então as rampas ali geralmente são mais curtas e de temperatura um pouquinho mais alta. Geralmente eles usam aquela rampa 30-30-30, né? 30 minutos a 40, 30 minutos a 50, 30 minutos a 60 e depois 30 minutos a 70. E aí vai para a parte de lavagem. Então são 4 rampas de 30 minutos cada um. Elas geralmente são mais amargas, né? Tem um amargor maior e pode ter uma lupulagem de acabamento ou não. Ou seja, você pode ou não fazer ali no final da fervura ou no dry hopping colocar um pouco de lúpulo. Só toma cuidado para não deixar ela cítrica demais, né? Principalmente esses cítricos modernos, puxando para um maracujá, alguma coisa assim, que ela não vai ficar muito agradável. É melhor você pegar aqueles lúpulos mais resinosos, mais antigos, como um Cascade, um Columbus, alguma coisa nesse sentido. As versões alemãs, elas geralmente podem ser mais escuras, né, como a Weizenbock ou a Duckenweizen, e podem ser também mais fortes, como as versões Double. Então você não só tem essa opção de fazer trigo Pilsen, como tem a opção também de mesclar maltes como Viena, Munique, maltes cristais, caramelos, ou até um pouquinho ali de um malte torrado, né, de preferência sem casca, para puxar ali para um marrom, para um amber, né, para uma cerveja mais escura. E geralmente na técnica alemã usa as técnicas de decocção para fazer o escurecimento, como é esse que você vê aí na foto. Mas, conforme eu já falei, pode usar melanoidina para estar simulando esse processo. Em relação a leveduras, nas versões alemãs é comum usar as leveduras que vão promover aqueles ésteres de banana, né, e cravo, que são muito comuns aí nas Weizenbiers, né? E esse éster de banana é proveniente exclusivamente da levedura e a parte de cravo ele vem daquele processamento do ácido ferúlico, né? Onde você vai ter ali, em combinação com a fermentação adequada a formação equilibrada desses dois ésteres. Então, duas leveduras que são bem fáceis de achar, né, que fazem desse tipo de estilo, seria a Fermentes WB06, essa que você vê aí na foto, ou a Lallemand Bavária ou N outras. Essa cerveja em particular, eu acho bastante complicado a gente usar as leveduras secas para fazer ela. Não fica tão perfeita assim do que se você tivesse a opção de usar uma levedura líquida. Então, se tiver aí no teu fornecedor, tente optar por uma levedura da Bio4 ou da Levtech específica para fazer esse tipo de cerveja. Você vai ver que os resultados vão ser bem melhores, tanto na qualidade quanto os defeitos que elas produzirem, eventuais defeitos, serão bem menores. No caso de você estar usando essas leveduras secas que produzem muita acidez, como por exemplo o WB06, você tem duas ações que você pode fazer que vai diminuir bastante essa questão da acidez. A primeira delas é fazer um blend de leveduras. Em vez de você fermentar somente com WB06, você vai pegar um WB06 e mais uma levedura levemente frutada, como por exemplo a S33. Tá? Você pode usar metade de cada pacotinho para fazer uma batelada de 20, ou pode usar 2 pacotes inteiros fazendo um leve overpitch, que ainda vai ser melhor ainda em relação à acidez. Tá? Pode até ter uma produção menor de ésteres, mas vai ser melhor para a tua cerveja. E aí você fermenta a uma temperatura um pouquinho mais alta para ajudar a produção dos ésteres, principalmente os ésteres de banana, né? Então pode fermentar ali entre 20 e 22 graus centígrados. Nas versões americanas já são usadas leveduras mais limpas, né? Tanto de ale quanto de lager. Então você pode usar fermentes 3470, a levedura padrão aí para fazer lagers, o S05, levedura padrão limpa, a americana, Mangrove M44, a Lallemand Diamond, que é uma levedura também bem flexível, fermenta tanto em temperaturas de ale quanto em lagers. Então você tem aí uma gama opção e você pode fermentar tanto lá na casa dos 9, 10 graus centígrados,
quanto na casa dos 18, 20, 22, dependendo do que você quer de produção de éster e características da cerveja. A Witbier é um estilo belga extremamente refrescante, né? Temos aí a Hoegaarden como um dos principais marcas, né, que fabrica esse estilo de cerveja. Ela usa cascas de laranja e semente de coentro que dá uma pegada super cítrica para a cerveja. Esses dois componentes são adicionados geralmente ali no final da fervura ou no flame out. Depois que você desligou, vai fazer o whirlpool, né, naquele momento, até para preservar um pouco mais dos óleos essenciais da casca de laranja principalmente. Para esse estilo de receita, geralmente é usado de 40% a 50% de trigo e o restante de pilsen. E você pode também colocar 10% de aveia. Inclusive, esse é o segredo aí da Hoegaarden, né? Um pouquinho de aveia aí na tua receita. A wheat wine, ela parece muito com a barley wine, mas é uma barley wine que leva trigo. Tem uma cerveja bastante forte, bastante alcoólica, uma cerveja que exige uma longa maturação, uma cerveja para dias de inverno, dias frios, né? Cerveja para você tomar apenas uma taça, bem devagarzinho, ali levando mais ou menos ali 15 minutos, meia hora para beber essa cerveja. Nela vai de 10 a 50% de trigo, restante de pilsen. E aí uma dica é você fazer o mosto menos viscoso, né, para você já ter uma OG maior e ferver ele por 4 horas. Essa fervura de 4 horas, você não só vai dar mais notas de complexidade sensorial, notas de Maillard, de reação de Maillard, vai escurecer também a cerveja, escurecer um pouco, e vai conseguir a concentração adequada para você ter uma OG mais alta e assim conseguir uma cerveja ali na casa dos 9, às vezes 10% de álcool e às vezes até um pouquinho mais. Só presta atenção em você usar uma levedura que seja adequada, né, a esse tanto de álcool. Muitas leveduras acabam parando ali na casa dos 9, 10% de álcool, e aí se você está planejando 12%, vai precisar de uma levedura mais forte para não ter um final muito adocicado e um corpo às vezes muito pesado, beleza? A Berliner Weisse é uma cerveja alemã que ela usa levedura ale e usa lactobacillus para dar uma acidificação nessa cerveja. Em relação ao Grich, ela usa de 25 a 60% de trigo e o restante é Pilsen. É uma cerveja extremamente leve, refrescante. Lá na Alemanha, você pode ver a foto aí dessa verde e dessa meio avermelhada. Eles usam licores para adoçar, para tirar essa acidez, né? Aí ela fica mais com cara de um drink. É muito comum lá nisso. Aqui no Brasil também é comum a gente misturá-la com frutas, da onde a gente tira o estilo chamado Catarina Sour. E lá em cima você vê uma foto de uma Berliner Weisse tradicional, apenas trigo e pilsen. Veja que ela é bastante turva e ela é meio, como que eu falo, meio elástica, meio espessa, assim, meio aquela pegada de jaca, né, que deixa ela turva e com essa característica aí que eu acho bastante interessante. Depois a gente entra no mundo mais complexo de todos, né? O mundo das lambics, né? Cervejas aí que usam, na maioria delas, o trigo cru e trigo não malteado, especialmente porque a gente tem uma fermentação de breta e esse trigo vai servir aí por meses, se não anos, para essa breta ficar se alimentando e trazer complexidade sensorial para a cerveja, e 60% de pilsen. Por isso que é importante a gente usar um grão aí cru, né? Que permeia a vida longa dessa cerveja. E aí eu estou colocando aqui alguns exemplos para você entender essa regra das proporções aqui, ó. Então, se você colocar 40% de trigo e 60% de pilsen, fica bem fácil a conta, né? A gente tem um exemplo de 4 kg de trigo cru e 6 kg de pilsen. E aí, esse trigo cru, você tem que fazer um pré-cozimento com ele, né? Então você vai pegar esse trigo cru, esses 4 kg de trigo cru, e vai colocar 10% da sua carga de pilsen, né? E vai elevar a temperatura ali a 70 graus centígrados e vai deixar ali por mais ou menos uns 10 minutinhos. Então, no caso aí, 10% da carga de malte, né, daqueles 6 quilos, seriam 600 gramas de pilsen. Depois você vai subir isso à temperatura de fervura. Depois de 10, 15 minutos ali em 70 graus, sobe isso até a temperatura de fervura. E depois você pega esse conjunto e traz de volta ao teu mash principal, os outros 90% de Pilsen, né? Então você vai ter 4
quilos de trigo que foi gelatinizado nesse processo, mais 60 gramas de Pilsen que foi fervido, e esse montante você está juntando com 5 quilos e 400 gramas do Pilsen, que está ali em 67 graus centígrados, fazendo ali a rampa alfa e beta ali no meio do caminho, né? E quando você jogar isso, a tua temperatura do teu mosto vai acabar subindo um pouquinho, ali perto dos 70 graus centígrados. Deixa ali por mais 30 minutos e aí está pronta a sua mostura. Aqui eu trago rapidamente um processo de fazer lambics usando a tripla decocção. É um processo bastante complicado, mas eu vou trazer aqui bem rapidinho só para vocês terem noção, começar a conhecer desse processo. Em um vídeo futuro a gente pode entrar em detalhes, né? Então geralmente usa 40% de trigo cru, 60% de malte Pilsen. Então você primeiro começa a misturar tudo por 30 minutos a 45 graus centígrados. Vai ter a primeira parada proteica. Depois você vai tirar 10% dessa mistura, trigo e Pilsen, né, grãos e líquidos, e vai colocar em uma outra panela e vai levar à fervura. Quando esse tanto de grãos aqui ferver, ele vai até escurecer um pouquinho, você vai trazer isso de volta para o teu mosto principal, vai mexer novamente, e como aqui está 100 graus centígrados, isso que você vai trazer para cá vai acabar que vai elevar um pouco a temperatura do teu mosto. Vai chegar ali na casa dos 50 graus centígrados. Então ajusta ali em 50 graus centígrados e deixa misturar por mais 20 minutos. Depois você vai tirar um pouco mais, vai tirar 30% dessa mistura, bastante, coloca outra panela e ferve novamente. Vai escurecer mais um pouco e você traz de volta a panela principal. Vai subir ali para perto de 60 graus centígrados. Deixa misturando mais 20 minutos, tira de novo mais 30%, ferve novamente e traz de volta. E todo o teu mosto vai chegar na casa dos 70 graus centígrados. Regula a temperatura por mais 20 minutos e aí você drena, leva tudo depois para 80 graus, né? Drena, faz a sua lavagem do bagaço e aí já pode fazer a sua fervura. É bastante complicado, mas vai trazer não só as notas de Maillard, como vai controlar o corpo da tua cerveja, não vai deixar ele fino, né? Trazendo, porque a gente não está adicionando, não está quebrando demais a proteína. Então, o método da tripla decocção não só traz um sensorial, traz cor para a cerveja e traz muito sabor e estrutura para a cerveja. Sim, só mais um detalhe, você pode usar esse método não só para as lambics, mas pode usar também para fazer Germansweisse autênticas, né? Principalmente as mais antigas. NEIPAs, né? Ou Juice IPAs, elas vão ali de 30 a 40% de trigo, de 10 a 20% de aveia e o restante de Pilsen, né? Usa esses 3 tipos de grãos para fazer. Geralmente, no caso de NEIPAs e Juice IPAs, a gente usa uma misturação simples. 1 hora, 60 graus centígrados ali, é suficiente se você estiver usando malte Pilsen. Se você estiver usando Pale Ale, dá até para dar uma reduzida nisso daí. E essa regrinha atende a 90% das receitas. Aqui por final, estou colocando 2 receitas minhas, uma de American Wheat e mais para frente da Germansweisse, né, para 20 litros. E não tem segredo nenhum, tá? Basta seguir o que está aí. Eu não vou ler a receita, acho que não precisa, tá? Mas está aí bem detalhadinho, uma receita de trigo modelo americana, uma pegada mais cítrica e menos frutada, né? Não vai ter aquelas notas de banana. E aqui a minha receita da Germansweisse, né? Também bastante simples aí, usando meloidina, né? Aumenta um pouco mais a carga de Pilsen, a carga de trigo, desculpa, em relação ao anterior, e usando aqui um lúpulo alemão, série Hallertau, pode ser qualquer um. O único detalhe é esse blend de leveduras que eu te aconselho a fazer. Eu uso sempre metade de um S33 e metade do pacote para o WB06 para fazer 20 litros. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários que eu respondo. Meus amigos, considere se inscrever no canal para você receber as notificações sempre que puder dos novos vídeos, né? Dá o seu joinha se você gostou, faz seu comentário. Faça aí o meu curso marcelofenol.ebook.com.br. Participe, né? Dê o seu retorno para a gente continuar levando essa ideia cervejeira lá para frente. Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus.